Como ocorreu a criação do século perdido? O que é e quais são os poderes de Muzama? O tema recorrente dos gigantes congelados nos revela o segredo da imortalidade e do enorme chapéu de palha em Marejoa. O arco de Drum, na realidade, nos mostra o que aconteceu no século perdido e qual é a Akuma no Mi mais poderosa do mundo. Nesse vídeo, vamos trazer uma teoria original de Ilderon, considerado o atual melhor youtuber de One Piece de todo o Japão. Ohara foi o responsável por compilar as informações em um único vídeo, que é a base para esse que eu trago para vocês agora. E as explicações são tão incríveis que o próprio Ohara a intitulou de a melhor teoria de One Piece que você já assistiu, mas ainda melhor. Nela, que está relacionada à teoria que o Derek trouxe recentemente, revelaremos os segredos mais ocultos desse incrível universo. Parte 1. O prenúncio. Todos fomos pegos de surpresa quando Oda mostrou o soberano do mundo no capítulo 906, uma figura tão poderosa que os indivíduos mais importantes desse mundo se ajoelham perante a sua presença. E até agora temos pouquíssimas informações sobre Muzama. Mas de acordo com essa teoria, sempre existiram pistas da história que indicavam a existência dessa figura e, pasmem, sinais que foram dados até mesmo na Vila Syrup. O que em parte faz todo sentido, pois o Oda disse que nunca mudou o final de One Piece e nem o que está nos esperando em Laugh Tale. Para montar essa teoria, vamos ver todos os foreshadows e simbolismos associados a Muzama, começando pelos dois katakanais para soletrar o seu nome. Existem duas teorias muito interessantes sobre isso e ambas estão voltadas para o número 16. I significa 1 e Mu significa 6, e quando juntas, formam o kanji de Buda. Curiosamente, muitos acreditam que essa é uma referência à França, pois no Japão eles chamam esse país de o país de Buda. Acredita-se que essa é uma referência à Revolução Francesa, especialmente ao rei francês Luís XVI, e essa pode ser uma dica para o futuro ou passado do reino de Muzama. E a segunda teoria para o seu nome, temos o próprio Buda. No budismo, 16 é um número sagrado e o Oda parece gostar de usá-lo. Luffy bateu o sino 16 vezes em Marineford e o ataque do Doflamingo se traduz como 16 balas santas. Em One Piece, possuímos dois personagens com referências ao Buda. Temos Sengoku, que comeu a fruta dessa divindade, e Tonoyasu de Wano, que é visto como Buda pelo povo de Ebisu. E o que é que eles têm em comum? Os dois possuem um passado militar e os dois possuem a folha de carvalho como símbolo. Sengoku usando uma camiseta estampada e Yasuei falando que ama as planícies cheias de folha de carvalho. E existe uma folha de carvalho nessa história, que é a médica Doutora Kureha. Seu próprio nome significa folha de carvalho. Oda se utiliza de um princípio de dois lados da mesma moeda, onde alguns elementos vão ser espelhados, distorcidos e invertidos. Com essa base, muitos personagens introduzidos já vão ajudar como foreshadow para a identidade de Muzama, como Enel, Purin, Doflamingo e até mesmo a Robin, principalmente a Robin. Se Skype é a chave para o Reino Perdido e Joy Boy, a Ilha de Drum vai ajudar a gente a desvendar a identidade de Muzama, e a Doutora Kureha é uma personagem muito importante para essa descoberta. Seu nome não só é conectado aos dois Budas, como também ao capítulo que Mu aparece como Rei do Mundo, que é o capítulo 908. 9Ku 0 Re 8 Ra. Kureha. E não para por aí. Chopper é uma rena que em japonês é Junroku, a junção de Jun, que é 1, e Jiroku, que é 6. E também não para por aí, pois ela é que nos conta sobre a vontade herdada, a vontade dos D e o nome de Roger como Goldie Roger. Além disso, nesse arco, temos a primeira menção ao nome do Barba Negra e somos apresentados a Marejoa, onde vemos o primeiro Reverie da história. E no segundo Reverie, conhecemos Muzama. Mas o grande tema que gira em torno do arco da Ilha de Drum é certamente
a medicina. Chopper quer criar um remédio que cura todas as doenças e prolonga a vida, pois todos os médicos da ilha foram dominados pelo canalha do Apu antes de serem expulsos pelo Barba Negra. Agora, Kureha mora sozinha no topo de um castelo com um trono vazio, situação muito semelhante com o castelo de Pangeia. Como dito antes, dois lados da mesma moeda. A ideia aqui é falar que a Kureha possui traços semelhantes a Imu-sama, traços relacionados à medicina, assim como Dressrosa, que possui um rei que monopoliza a medicina com o sequestro da princesa Mancherry, Doflamingo e Apu, um dragão celestial e outro que tenta ser um. Um importante ponto ao longo desse vídeo, tá, é que todos os membros da tripulação do Doflamingo representam certas características de Imu-sama. Então, ó, mantenha isso em mente. A ilha de Drum é baseada no Canadá, país onde a folha de carvalho não está só na bandeira, como também no xarope e nos doces, um elemento bem relevante para essa teoria. Em Dressrosa, na tripulação de Doflamingo, a conexão com esse elemento é estabelecida na Sugar. Ela não só usa um capuz que possui uma coroa, como ela também possui a habilidade de apagar memórias. Algo parecido, tá, com o que aconteceu no século perdido. Consegue começar a ver aí as ligações com Imu-sama? E ambas, Kureha e Sugar, são mulheres muito mais velhas do que parecem. Sugar tem 22 anos e a aparência de 10 anos. E a Kureha tem 141 anos e com a aparência de, sei lá, né? Eu te garanto que pelo menos, muito menos que isso. E onde essas correlações nos levam? Se existe uma conexão dessas personagens com Imu, isso significa que ela é uma mulher com uma vida excepcionalmente longa, para ser mais exato, com uma vida eterna. Algo que nunca foi explicado é por que os 20 reis de antigamente, assim como os 20 médicos da ilha de Drum, deixaram seus reinos e foram morar em Marejoa, deixando de lado suas influências e riquezas, até mesmo desistindo de suas nações para novas famílias reais assumirem o poder. O que é que Mu poderia oferecer de tão bom aos reis que os levariam a deixar tudo para trás? Talvez seja por esse motivo que a foto de Vivi parece causar um impacto enorme em Imu-sama, como se ele não entendesse como a família, como os ancestrais dela pudessem ter recusado sua incrível oferta, a imortalidade. Basta olhar para o Rei Cobra e ver como ele envelheceu muito ao longo dos últimos 2 anos, e os Gorosei não mudaram um dia sequer ao longo dos últimos 22 anos. A primeira vez que os Gorosei são apresentados é no capítulo 233, que se pronuncia Jin Mirai Sai, um termo budista que quer dizer de agora até a eternidade. O primeiro capítulo que Imu-sama é apresentado é o 906, que se lê como Ku-on no Rizu, o ideal da eternidade. Parece que no mundo de One Piece a imortalidade já foi alcançada. Não é suspeito pra caramba que os dragões celestiais que adoram monopolizar frutas poderosas e habilidades ficaram de boa com o Law sendo um Chichibukai, a única pessoa no mundo capaz de fazer a cirurgia perene? Faz muito sentido eles buscarem monopolizar e reutilizar a capacidade dessa fruta para eles próprios, mas ao invés de um nobre, quem mais quer o poder da fruta é Doflamingo, um nobre que teve seu direito roubado por seu pai ao tentar viver como pessoas comuns. Será que o Tesouro Nacional de Marejoa, proclamado pelo Doflamingo, teria algo a ver com a vida eterna? Se essa vida com a imortalidade prometida em Marejoa foi retirada dele, não faria todo o sentido do mundo ele ficar extremamente ressentido com seu pai por ter impedido que ele vivesse isso? E não faria ainda mais sentido para ele ir atrás dos poderes da Ope Ope no Mi para, de certa forma, recuperar o que lhe foi roubado? Outro tesouro nacional que conhecemos é o da Ilha dos Tritões, que coincidentemente se localiza diretamente abaixo do castelo de Pangeia, milhares de quilômetros no fundo do oceano. Dois lados da mesma moeda. Esse tesouro é uma droga que diminui o tempo de vida de uma pessoa, mas concede um imenso poder.
Seguindo essa linha de pensamento, em contraste, talvez em Mariejoa exista a droga que dá mais tempo de vida a uma pessoa, mas retira poder dela. Os paralelos entre a Ilha de Drum, a Ilha dos Tritões e Mariejoa não param por aí. Duas personagens que são paralelas uma à outra são Nami e Shirahoshi. Suas mães possuíam personalidades muito parecidas e morreram de forma semelhante. Ambas foram oprimidas pelos Homem-Peixe e foram presas por culpa de suas incríveis habilidades. Além disso, no capítulo 69, Sanji chama Nami de Princesa Sereia. E para salvar Nami, Luffy escala a montanha de Drum de maneira idêntica a Fisher Tiger, subindo a Red Line para libertar escravos. Então quem sabe no futuro, o Luffy não fará o mesmo por Shirahoshi, cumprindo a promessa de Joy Boy de trazer a raça dos Homem-Peixe e ela para a superfície. Assim, né, os libertando de um exílio e os permitindo viver em liberdade. Outra pista são as roupas dos dragões celestiais, que com certeza você já notou, né, que parecem roupas de astronautas. E já já a gente vai falar mais sobre isso, mas por agora vamos comentar especificamente de seus capacetes bolha. Acreditamos que eles foram feitos para eles não respirarem o mesmo ar dos cidadãos comuns, mas e se esse não é exatamente o caso? Quando Don Quixote e Milsgar têm seu capacete quebrado na Ilha dos Tritões, ele aparenta estar assustado por ter perdido o capacete e não por ter sido humilhado. Quem sabe o capacete carrega o ar de Mariejoa que de alguma forma tá ligado à imortalidade. Quando vemos novamente, Milsgard parece até estar mais velho fisicamente, possuindo uma barba que sugere esse envelhecimento. Inclusive, ele faz um comentário bem curioso: a rainha Otohime me fez humano novamente. Outra informação que temos é que a Ilha dos Tritões é especial porque é iluminada, mesmo estando no fundo do mar. Isso acontece graças à árvore da luz solar Eva, que transmite a luz do sol através de suas raízes. Então seu tronco, né, atravessa o interior da Red Line até sair do topo dela em Mariejoa ou nas proximidades, fazendo com que a Terra Sagrada e a Ilha dos Tritões estejam conectadas. A árvore da luz solar Eva também está relacionada com as árvores em Sabaody que criam bolhas que permitem ser usadas para revestir os navios. Curiosamente, isso é feito por ninguém mais, ninguém menos que Silvers Rayleigh, alguém que conhece a verdadeira história do mundo. Sendo assim, se essa lendária árvore vai desde o fundo do mar até o topo da Red Line, pode ser que haja uma bolha enorme no topo da árvore, embaixo de suas folhas, criando um espaço artificial semelhante ao que é a Ilha dos Tritões no fundo da árvore, e esse espaço permita que os dragões celestiais estendam as suas vidas. Isso justificaria o porquê deles levarem bolhas em torno de suas cabeças para onde quer que eles vão, para não perder o efeito desse ar. E isso faz ainda mais sentido se a gente pensar que, cara, lá em cima tem as folhas e as folhas produzem o oxigênio. Então, quem sabe o oxigênio produzido pela árvore da luz solar Eva não seja diferente dos demais. E se de fato essa bolha conceber esse efeito de imortalidade, isso pode significar que Imu-sama, assim como Apu monopolizava os médicos em Drum, monopoliza a imortalidade no mundo, enterrando a árvore da luz solar Eva na Red Line e mantendo o controle sobre ela. Então, como as flores de cerejeira do Dr. Hiruru que poderiam curar os corações das pessoas na ilha de Drum, poderia a árvore da luz solar Eva curar os corpos reais daqueles que estão em Mariejoa? Seria por isso que ela é chamada de a Terra Sagrada, por causa desse incrível milagre? Seria essa então a realização do sonho de Chopper, de encontrar a cura para todas as doenças? Como a gente sabe, as árvores são elementos interessantes na narrativa de One Piece e o desmatamento também. Noland devastou as árvores sagradas de Shandora para salvar a vida deles. Os Chapéus de Palha cortaram o Giant Jack para derrotar o Enel, e a Árvore do Conhecimento foi destruída em Ohara. E o próprio nome do Chopper veio literalmente de Chopper, né? De cortar uma árvore. E se os Chapéus de Palha tiverem que cortar a Árvore da Luz Solar Eva para acabar com a imortalidade dos dragões celestiais?
Isso também não preencheria a profecia da Madame Shirley de que um garoto com um chapéu de palha destruiria a Ilha dos Tritões? Essa destruição seria apenas parte do processo para cortar pela raiz um mal maior. Essa foi boa, hein? Parte 2. A origem e a história de Mu-sama. Já falamos da importância de Skypiea nessa teoria que o Derek trouxe, comentando como faz sentido Luffy 1D, o inimigo natural dos deuses, derrotar o deus Enel, o que forma uma conexão muito fácil de ser estabelecida entre Enel e Mu-sama. Mais uma vez, dois lados da mesma moeda. Aqui, ao invés de Mu, temos Enel. Ao invés da Árvore da Luz Solar Eva, temos a Giant Jack, e ao invés da Terra Sagrada de Marejoa, temos o Território Sagrado de Deus. Enel é um falso deus sem asas, dominando os povos celestes e viajando até a Lua para o reino de Deus. Então, se invertermos isso, quer dizer que Mu-sama é um verdadeiro deus com asas, que governa sobre os deuses falsos e que, ao invés de ir para a Lua, desceu da Lua, saindo do reino de Deus. Uma provável inspiração para Imu é a princesa Kaguya. Eu sei que você já leu Naruto, tá sentindo a mesma coisa que eu nesse momento, quando vê essa possibilidade, tipo, meu Deus do céu, calma aqui, né? Será que agora vão destruir One Piece? Mas não, tá? Não se preocupa, porque aqui vai fazer muito mais sentido e ser abordado de uma maneira bem diferente. Vamos resumir o conto de Kaguya rapidamente. Um dia, um cortador de bambu corta um bambu e encontra um bebê dentro do bambu. Ele cria a criança e ela se torna uma linda mulher bambu. E toda vez que o cortador de bambu corta um bambu, ele acha uma pepita de ouro, o tornando um cortador de bambu muito rico. A garota é desejada por todos, sendo que 5 nobres se oferecem para casar com ela, mas ela não quer, dando a eles tarefas impossíveis para eles falharem. Em seguida, vem o próprio imperador querendo casar com a menina bambu. Ela mostra um pouco mais de interesse, mas ainda não quer casar, se tornando amiga dele e trocando várias cartas. Um dia, olhando a lua, ela lembra que nasceu lá e foi enviada para a Terra por motivos que variam de acordo com a versão da história. Em uma versão, ela foi enviada como punição e na outra, para defender o povo da lua. Então o imperador, apaixonado, envia guardas para protegê-la, mas quando o povo da lua chega para levá-la, os guardas são cegados por uma estranha luz. Kaguya anuncia que precisa retornar, apesar de amar todos os seus amigos terrestres. Ela envia uma carta de despedida ao imperador junto com um elixir da imortalidade. Mas então, um cara da lua a veste com um hobby de pena e nesse momento toda sua tristeza, compaixão e amor pela terra vão embora e ela retorna à cidade da lua. O imperador gado tenta enviar a ela uma carta, mandando seus guardas levarem uma carta ao pico da montanha mais alta e queimar a carta lá. Por esse motivo, o Monte Fuji é literalmente chamado de Montanha com Abundância de Soldados. A fumaça provocada pela carta ainda pode ser vista no topo, mas é claro, né, que é apenas a fumaça do vulcão. Achei bonito, achei um conto bonito, mas dito tudo isso, e Mu-sama lembra muito a Kaguya. Os 5 nobres podem ser representados pelos Gorosei, e ainda temos a poção da imortalidade no meio dessa narrativa. Inclusive, o vergo da tripulação do Doflamingo pode ser a representação do bambu relacionado a Mu-sama. Enfim, Kaguya voltou para a lua, entregou a poção da imortalidade e teve suas memórias apagadas. Invertendo isso, Imu veio da lua, tomou a imortalidade para si mesma e apagou a memória de todo mundo, criando assim o século perdido. O Hobby de Penas também conecta ao Doflamingo, que não possui compaixão por ninguém, e a sua gaiola pode ser uma metáfora para o controle que Mu-sama tem sobre o mundo. Mas como vamos ver, Imu não é um cidadão da lua, pois eles preparam o exército para lutar contra quem invadisse eles, e dado que seus descendentes lutaram contra o reino antigo, é mais provável, que eles também fossem inimigos de Imu. Mas, se ele não é um ser do espaço, então quem é Imu? E aqui a gente volta à ideia de que os dragões celestiais estão vestindo trajes espaciais.
Esses trajes, assim como o símbolo da pata do dragão, são os dois símbolos que associamos aos Tenryubitos. Eu sei que isso agora pode soar bem esquisito, mas eu vou mostrar uma imagem para vocês de um mosteiro em Kosovo, que é um patrimônio da humanidade. No meio deles, temos uma imagem de Jesus e no topo direito, esse carinha aqui. Isso foi pintado no século XIV e muitas pessoas acreditam que se trata de um retrato de uma nave espacial feita por esse artista desconhecido. Mas o que é de interessante aqui para nós é que o Oda pode ter usado esse símbolo como inspiração, fazendo Imu-sama alguém que chegou à Terra vindo de outro lugar. Porque se a gente pegar esse símbolo e girar 90 graus, temos uma imagem bem semelhante ao emblema dos dragões celestiais. E outro detalhe interessante aqui é essa esfera rodeada por outros 8 elementos, algo que já vimos em Alabasta, Wano e também Shandora. Não, tá, mas calma aí. Que papo maluco é esse sobre alienígenas? Será que o Oda tem interesse nesse tema? E é isso que encontramos no primeiro volume de One Piece. Sim, o próprio Oda se representa como um alien. Então vamos seguir essa rota alienígena um pouquinho mais. Afinal, na obra existem até mesmo os piratas espaciais. Você acha mesmo que o Oda vai deixar esse elemento solto sem nenhuma explicação? Ele já comentou em uma sessão do autor no volume 96 que quando você vira 96 ao contrário, ele não forma 69, mas sim o número 96. E isso quer dizer que o Oda é muito louco, mas que essa ideia de virar as coisas ao contrário é um conceito fundamental em One Piece. Ei, Rayleigh, você gostaria de virar o mundo de cabeça para baixo comigo? Isso parece estar relacionado à história do mangá, mas pode ser que o Oda esteja falando para literalmente virarmos o mangá ao contrário. Só pra deixar minha opinião particular nessa próxima parte aí, tá? Eu acho que, mano, o cara pegou essa nave espacial que ele tá vendo aí e foi viajar na maionese. Mas não deixa de ter pontos interessantes e logo a gente volta aqui pra um trilho com mais lógica. Se virarmos o logo dos chapéus de palha de cabeça pra baixo, vemos um OVNI com a lua em cima. Agora, o que é realmente interessante é que essa caveira se torna um novo rosto. A cara virada transforma o nariz em um terceiro olho. E será que a gente já viu isso antes em algum lugar? A boca se torna uma cabeça alongada, mas ninguém teria uma cabeça ridícula assim? Será mesmo? Literalmente, o símbolo dos piratas espaciais é uma cabeça alongada assim, aparentemente até então sem nenhuma explicação, pelo menos até agora. Ah, e o Fukurokujo também tem a cabeça assim, e Mu também possui um formato alongado, então poderia ser que ela e Fukurokujo são da mesma raça. O palpite aqui é que sejam da tribo dos três olhos que nós sabemos que existe graças à introdução da Purin, mas Fukurokujo também precisaria de um terceiro olho e ele claramente não o possui. Ou será que na realidade ele o possui? Notem essa pele em sua testa. Esse padrão de rugas parece muito suspeito e quem sabe não poderia ser um olho. Nós não sabemos como seus outros olhos parecem, pois ele convenientemente sempre tá usando óculos escuros. Talvez para esconder o fato de que ele possui os mesmos olhos anelados de Imu-sama. Até mesmo quando era jovem, ele já possuía essa ruga peculiar e que nessa imagem lembra bem mais um olho fechado. Detalhe, né, para como a cabeça dele cresceu em alguns anos, ou seja, Fukurokujo fica mais largo ao longo do tempo. E será que isso pode dizer que Imu-sama, que tem uma estatura bem peculiar e alongada, viveu durante muitos anos na sua vida? Curiosamente, isso também conecta ao Enel de certa forma, né? Porque ele também possui os lóbulos alongados, estilo Buda, e os do Fukurokujo também crescem com o tempo. Sabemos que a tribo dos três olhos possui habilidades únicas. Shiva, o deus supremo do hinduísmo, também possui um terceiro olho.
Esse olho também pode ser identificado em algumas imagens de Buda e até no ocidente, né, onde tem o olho da providência, como no dólar, por exemplo, que representa o onipresente olho de Deus. E no mundo de One Piece, esse olho consegue ler os poneglyphs. E onde encontramos o Fukurokujo pela primeira vez que o vemos? Exatamente na sala dos poneglyphs, embaixo do castelo na capital das flores. Purin é metade da raça dos três olhos, então quando o terceiro olho dela realmente despertar, será que ela conseguirá a habilidade de enxergar todas as coisas, tipo clarevidência? E mencionando clarevidência, isso combinaria com as habilidades de Viola, mais um membro dos Piratas Don Quixote. Viola aparece para o Sanji em uma cadeira, novamente invocando a imagem de Imu-sama em seu trono. Mihawk, que possui olhos semelhantes ao Imu, também aparece sentado em uma cadeira na sua primeira aparição. E estranhamente, o mesmo ocorreu com a Purin, que também conhecemos sentada. E o mesmo vale para Hancock, que nos ensina sobre a marca do dragão celestial e transforma pessoas em pedra. A pedra, que inclusive é outro símbolo muito associado e próximo de Imu. No capítulo 877, vemos como a Big Mom é capaz de encurtar a vida das pessoas e também vemos Pedro se explodir. Mais uma vez, outro lado da mesma moeda, quando comparado à morte do Dr. Hiruruki lá na ilha de Drum. O jogo de palavras para esse capítulo é 8 Ba e 7 Na, formando assim a palavra banana. E por favor, alguém me explica o que diabos seria a relação da pedra com a banana. Existe um tipo muito comum de mito na Ásia, chamados de mitos tipo banana. Todos são diferentes dependendo da região, mas todos eles seguem o mesmo padrão. Um deus apresenta uma pedra e uma banana a uma pessoa. A pessoa escolhe a banana porque pelo menos dá para comer ela, né? No entanto, a pedra é imutável, um símbolo de imortalidade. Então, se a pessoa tivesse escolhido a pedra, ela seria imortal. Ao escolher a banana, que apodrece rápido, a pessoa escolheu uma vida curta e mortal. Então lembre-se, tá? Se você tiver com fome e te oferecerem uma banana e uma pedra, pelo amor de Deus, você escolhe a banana, tá? Porque a pedra não vai te alimentar. Se Imu representa a pedra divina e imortal, quem poderia representar a banana em One Piece? Macaco D. Dragon e Macaco D. Luffy. As duas maiores ameaças ao governo de Imu-sama. E o que é mais interessante é que na versão japonesa desse mito, a banana é substituída por uma flor, e isso leva a conexão mais interessante de todas com Imu-sama, que seria com a Nico Robin, usuária da fruta da flor e capaz de ler os poneglyphs, se tornando de fato a maior ameaça de todas ao governo mundial. Imu-sama e Robin são lados opostos de uma mesma moeda. O lar de Robin Ohara, que desapareceu do mapa mundial, é o exato oposto do centro do mundo Mariejoa. Em Ohara existe a árvore do conhecimento, enquanto em Mariejoa existe a árvore da luz solar Eva. Eva, que foi expulsa do paraíso por ter consumido a fruta da árvore do conhecimento. O protetor de Robin é o Professor Clover, que é diretamente ligado aos Gorosei, que são os protetores de Imu-sama. E vamos dar uma olhada nos capítulos 936 e 237, onde Robin literalmente usa um terceiro olho. Robin possui a fruta da flor, enquanto Imu é vista em seu jardim de flores no castelo de Pangeia. E a Robin pode ser a maior dica pro passado de Imu-sama. A arqueóloga é dita como a filha do diabo, invertendo isso, né? Imu-sama pode ser vista como a filha de Deus. Enquanto Robin era temida e odiada por suas habilidades, Imu-sama pode ter sido valorizada e amada por suas habilidades. Porém, assim como Robin, as pessoas podem ter explorado ela por isso. Outro paralelo é como a Big Mom odiava a Purin e a tratava de uma maneira semelhante como a Robin era tratada, até ela descobrir, né, sobre os poderes dos três olhos, tornando assim a Purin sua filha preferida. E mesmo assim,
ela ainda foi explorada. Em suas últimas palavras, Saul diz a Robin que ela não vai ficar sozinha para sempre, sendo assim, fazendo o contraste, e Moussama provavelmente sempre ficou sozinha, pois as únicas pessoas que aparentam conhecê-la são os Gorosei, uma pessoa governando em segredo de um trono que nem deveria existir. Vamos voltar ao Saul por um segundo e analisar o símbolo do gigante congelado. Um gigante com a vontade dos D. Saul é uma referência ao devoto judeu Saulo, que um dia foi cegado por uma luz divina e a viu como um sinal de Jesus, o que o convenceu de se converter ao cristianismo e se tornar Paulo. E Saul se converteu contra a marinha e tentou salvar o povo de Ohara. Agora, o que conecta Robin e o gigante congelado com Moussama? Exatamente o chapéu de palha gigante congelado em Marejoa. Poderia esse chapéu pertencer a um antigo ancestral de Saul, um bom gigante com D no nome e um chapéu de palha? E se eu te disser que a gente já viu isso na história? Outro gigante congelado é o Ors Entrillerbark. Ele literalmente pega a personalidade do Luffy quando Moria bota sua sombra nele. Luffy, mas sendo um gigante. Esse é o símbolo que representa a pessoa que vestiu aquele chapéu de palha gigante. Mas a grande pergunta é: por que Imu guarda esse chapéu? Não seria o D que usou esse chapéu seu inimigo natural? Pra mim, é a Robin que vai dar a chave pra essa pergunta, pois o momento que define a personagem é esse: eu quero viver. Qual a inversão desse momento? Seria eu quero morrer? Não. Na verdade, a inversão seria eu preciso viver. Imu é imortal e, mais especificamente, não possui permissão para morrer. Embora ela garanta a imortalidade aos dragões celestiais, ela mesma pode ter conseguido de maneira diferente. Você provavelmente já viu a teoria de que Moussama recebeu a cirurgia da juventude perene, e se quem fez essa cirurgia nela foi o nosso antigo Luffy D gigante com o chapéu de palha há 800 anos atrás. E o motivo pelo qual Imu continua a ter o chapéu é porque ele pertencia à pessoa que a salvou, assim como a Robin foi salva por um gigante e depois foi salva por aquele com o chapéu de palha. O nome do capítulo 397, onde Saul salva a Robin, se chama Alcançar o Futuro. Mas será que é uma referência não só a Robin alcançar o futuro, mas também a Moussama alcançar o futuro? Outra grande pista de que Imu fez a cirurgia perene está no capítulo 660. Aqui temos os gigantes congelados em Punk Hazard. O título desse capítulo é O Nobre Chichibukai Trafalgar Law. É aqui que a imagem do gigante congelado e a Op no Mi se juntam. O jogo de palavras do número desse capítulo é Rorumu, que pode tanto ser lido como Law Rune, né, que é a habilidade principal desse personagem, como também pode ser lido como memória. O que é engraçado porque a memória em One Piece é simbolizada pela queda na neve, e calma, tá, que você já vai entender isso melhor. Neve, por sinal, representada pela Monet, irmã de Sugar e, claro, membro dos Piratas do Doflamingo. E essa questão da neve seria a nossa pista para descobrir o que aconteceu no século perdido, um período entre 800 e 900 anos atrás, um período apagado da história, um período que não pode ser pesquisado e tem pena de morte para quem fizer isso. Foi o que aconteceu com Ohara após descobrir que um grande reino foi destruído durante esse intervalo de 100 anos. E a principal referência para o século perdido deve ser a Guerra de 100 anos com a França. Lembra o que eu mencionei no início desse vídeo, há uns 837 minutos atrás? Pois é, a Guerra dos 100 anos foi uma guerra civil lutada por nobres franceses por volta de 1400 e foi uma batalha de disputas territoriais. A Revolução Francesa ocorreu 400 anos depois e é muito referenciada em One Piece. Então o Oda manja de história, manja da história da França e usa ela para compor a sua própria narrativa. Mas a Guerra de 100 anos com a França não foi apagada da história.
como alguém conseguiria essa façanha sem ter que matar todas as pessoas do mundo? Então, eu vou explicar agora como Imu-sama fez isso. Vamos então falar sobre Usopp e a sua rainha de gelo. Nesse episódio, a neve cai pela primeira vez em One Piece, quando o navio subitamente muda de direção. Luffy pergunta a Nami se ela esqueceu de algo. Após o caos terminar, Zoro acorda sem se lembrar do que aconteceu. Claro, né, que nós temos toda a neve caindo na ilha de Drum, o que representa Imu e as memórias de Hiruruki. As últimas palavras desse doutor foram: um homem só morre quando é esquecido. E também temos, né, cinzas caindo como neve em memória à morte do Merry. Temos outra ilha de inverno que é Punk Hazard, uma ilha esquecida pelo mundo e cheia de memórias do Dr. Vegapunk. E é claro, temos a região de Ringo em Wano, que também está repleta de memórias do Zoro, Ryuma e tem relações fortes com o passado, como por exemplo, a luta entre Gekko Moria e Kaido e também a vida de Ryuma. Então você já notou como a queda da neve está sempre acompanhada de destruição? Dr. Hiruruki, o Merry, Punk Hazard, Wano. E o caso mais interessante da neve seria na ilha de Whole Cake Island. A ilha de Whole Cake Island. A ilha de Whole Cake. De acordo com Yuderon, o capítulo 900 pode representar 900 anos atrás, o início do século perdido e como Imu-sama realizou esse feito. Bolas de canhão caindo como neve. É um trecho da música cantada por Big Mom. Poderia essa canção contar a história da destruição do antigo reino de Jaya? O capítulo 901, mesmo que você morra, não morra, representa o afundar de Laugh Tale, provavelmente se referindo ao pedaço de terra que saiu de Jaya e virou Laugh Tale. Então o capítulo 902, intitulado Rolo Final, é o fim da guerra e o apagamento das memórias de todos os humanos realizados por Imu-sama. Nesse capítulo, vemos Pudding se apaixonar por Sanji e beijá-lo, mas sem coragem de deixá-lo manter suas recordações, ela corta as suas memórias, ela apaga as memórias de Sanji usando seus poderes. E essa parte que eu acabei de mencionar, ela tá bem conectada e embasada com o vídeo que o Derek trouxe, que também é baseado numa teoria de Yuderon com o Ohara. Então vale muito a pena checar para entender isso aqui, ó, em toda a sua complexidade. Purin também é um membro da tribo dos Três Olhos e é claro que nessa ocasião ela estaria representando Imu-sama. Assim como o conflito em Whole Cake acabou e as memórias de Sanji foram apagadas, a guerra envolvendo o reino antigo também acabou e Imu-sama apagou a memória de todos, para assim criar o século perdido. Coincidentemente, né, tá nevando algodão doce nesse episódio. No capítulo 903, Luffy se torna o imperador do mar, e mar em japonês é Umi, exatamente o contrário de Imu. Luffy, o imperador do Umi e o inimigo natural dos deuses, contra o deus imperador Imu. E agora a bendita imagem da Rainha de Neve do Usopp vai fazer sentido, pois provavelmente tá ligada à história escrita por Hans Christian Andersen. Um breve resumo dela. Existe um troll maligno que cria um espelho distorcido. Um pedaço desse espelho fica preso no coração de um menino que faz sua personalidade mudar e ser relevado pela Rainha de Gelo. Sua amiga parte em uma aventura para buscar um menino e curar seu coração distorcido com suas lágrimas de amor. Tudo isso sob uma linda aurora boreal. Os elementos importantes que o Oda usou como referência nessa história são a neve, as memórias, a rainha, a luz e o espelho. No capítulo 902, que representa o apagar da memória de toda a civilização, não só aparece Big Mom, a rainha, Purin, a memória, a neve em forma de algodão doce, mas também aparece a Brulé, obviamente representando o espelho. Também temos a Doutora Kureha, que pode representar a Rainha de Gelo em seu castelo congelado. Até porque nessa fábula da Rainha de Gelo também aparece uma rena falante. Em outras palavras, Yuderon e Ohara acreditam que a maneira como Imu-sama e os outros dragões celestiais manipularam as memórias e criaram esse vazio de 100 anos, né, que é conhecido como século perdido, foi cobrindo o céu
com uma luz e usando o reflexo dessa luz para se espalhar pelo mundo todo, fazendo com que a memória de todos nesse planeta fosse alterada, assim como ocorreu com a Kaguya, quando uma luz forte veio da Lua, destruindo as suas memórias. E o meu palpite particular para isso, caso tenha ocorrido algo nesse sentido, é que tudo aconteceu através de um elemento que casa perfeitamente com essa ideia, que é a Lua de One Piece, que provavelmente é artificial, criada com algum fim, que possui um enorme segredo guardado e poderes ainda ocultos. Então, pode ser que a sua existência seja justificada para a execução desse plano. Um astro gigantesco que derramou sua luz sobre todo o mundo, alterando assim todas as memórias, assim como a poderosa luz da Lua no conto de Kaguya. Vale lembrar que lá na Lua tem uma civilização antiga, ela também influencia os Minks de uma maneira muito peculiar e muitos acreditam que ela possa ser Uranus. Será que esse seria o poder dessa incrível arma ancestral? Enfim, poderia ela estar ligada ao início do século perdido? Agora, vamos retomar rapidinho aos jogos de palavras. O século perdido pode ser representado pelos números 9, 8 e 9. E o que a gente encontra nesse capítulo que representa esse período apagado da história? A resposta é o Frank, ou para ser mais preciso, seu Radical Beam. Diferente de todas as outras vezes que esse ataque é mostrado, dessa vez esse raio explicitamente toma a forma de um grande floco de neve. E a primeira vez que temos a palavra luz sendo referenciada no título de um capítulo foi no 850, que se chama Raio de Luz, onde vemos Smoker e uma cobra na neve. E é exatamente nesse capítulo que a Purim revela seu terceiro olho e suas verdadeiras intenções. Consegue ver aí as ligações entre os elementos luz, neve e memórias sendo traçadas aqui. E Muzama usou a neve, a luz e um poder desconhecido para apagar a memória do mundo, assim criando o século perdido, que agora só pode ser lembrado através dos poneglyphs. Parte 3. A Akuma no Mi de Muzama. Agora, a última charada que precisa ser respondida é: o que torna a Imu tão poderosa a ponto de governar o mundo, além de seus poderes dos três olhos? Ela tem uma Akuma no Mi? Sim, ela possui uma e é uma fruta do diabo absolutamente incrível. E tem a ver com a água, mas não é o que você está pensando. Na realidade, essa é uma fruta do diabo mítica. A primeira dica para essa fruta se encontra lá na saga de Alabasta, o arco paralelo a Dressrosa, e portanto não é uma surpresa que tenha algo envolvendo Muzama. A saga é sobre Crocodile tentar roubar o país para adquirir a antiga arma ancestral Pluton ao privar toda a nação de água. O objetivo da Baroque Works é criar um mundo ideal, assim como parece ser o objetivo de Muzama, pelo menos na sua perspectiva. E assim como ninguém sabe nada desse personagem de Muzama, ninguém sabe nada sobre o Mr. Zero, que a gente depois descobre, que é o Crocodile, e descobrimos também uma porrada de coisa sobre ele. Mas até o momento, ele se mantém uma figura oculta nas sombras, tal qual Muzama. A fraqueza natural da fruta da areia, que é a fruta do Crocodile, é a água. E se invertermos isso, podemos imaginar que a água fortalece Muzama. Só para deixar claro, tá? A fraqueza de todas as frutas é a água do mar, mas especificamente a fruta do Crocodile tem como fraqueza natural a água, tanto que o próprio sangue, nos punhos do Luffy ali, pode ser usado como um elemento opositor a ela. Enfim, a água pode fortalecer Muzama. E aí? E aí que no capítulo 212, quando a chuva natural finalmente cai em Alabasta, o Oda desenha essa mulher polvo na capa, sentada em uma caveira e com 3 olhos abertos. A mesma pose da Nami no volume 11, que coincidentemente era chamada de bruxa na Ilha dos Tritões por controlar o clima, assim como Imu
pode ser capaz de controlar a chuva. No entanto, a ideia de controlar a água não se limita apenas a Alabasta. Na Ilha dos Tritões, que a gente já comentou que é o oposto de Marejoa, né? Tá lá em cima, outro tá lá embaixo, enfim. Possui o Karatê Tritão, que permite o controle da água, correntes marítimas e até a umidade do ar. Então a habilidade de Imu, sendo tão poderosa, é capaz que ela consiga controlar qualquer forma de água, como o ar e até mesmo seres vivos, talvez tornando possível para ela conceber a imortalidade. Como se sabe, existem versões mais fracas e mais fortes de certas Akuma no Mi por aí. A fruta de Musama seria uma versão ainda mais poderosa da fruta da Monet e até mesmo do Aokiji, porque se você pode controlar a umidade do ar, você também pode congelar as coisas. Você também pode criar tempestades e outros padrões climáticos devastadores, fazendo dela a fruta mais poderosa de todo o mundo. O conceito da água e chuva estão intimamente ligados a essa personagem. Como já mencionado, Imu ao contrário significa Umi, que é mar. Assim como os números 1 e 6 podem significar Imu, os números 1 e 6 também podem formar a palavra chuva, que é Ame. E continuando nesse jogo de palavras, Mizu, que significa água, pode ser lido como 3 e 2. E no capítulo 32, vemos o dragão do Momo na capa e o título é O Grande Desastre. E como a palavra Ame, que é chuva, também significa doce em japonês, temos o link então para Sugar e todo o enredo de Whole Cake Island. A chuva, assim como a neve, sempre possui um simbolismo voltado à destruição em One Piece. Diamante faz chover espinhos e ferro. Doflamingo também faz uma chuva destrutiva com seus fios. Shiryu da chuva é um assassino e torturador sem piedade. O terrível bombardeio de Enies Lobby é comparado à chuva. E também temos a revelação da traição de Kanjurou, cuja alcunha é Kanjurou, a chuva da noite. E há capítulos intermináveis, tá? Que possuem jogos de palavras relacionados a Imu-sama e ao elemento água. Mas se a gente fosse pontuar todos aqui, né? O vídeo passaria de 1 hora, se é que já não passou de 1 hora. Eu acredito aí que a gente esteja mais ou menos em 40 minutos, 43 minutos. A pergunta agora é: qual o capítulo correspondente a Imu? Seria provavelmente o capítulo 16, né? Já que Imu pode ser lido como 1 e 6. Mas não estamos falando apenas de Imu, mas sim de Imu-sama. E Imu-sama pode ser lido como 1, 6 e 3. Capítulo 163. E ele possui simplesmente tudo. Uma grande lua cheia, Luffy querendo água, Vivi escondendo o rosto e a testa, e claro, Cobra afirmando que o clima é a obra dos deuses. E outro capítulo ali que a numeração também encaixa, né, é o 56, onde é a primeira vez que ouvimos falar do All Blue e que possui o famoso Panda Man. E agora entra uma curiosidade insana. Você sabia que Oda já contou como é o passado do Panda Man? É o seguinte: Oda disse que ele é um demônio super-herói que resolveu se tornar forte porque quando ele disse para as pessoas que viu a princesa Kaguya, elas não acreditaram nele. E esse papo aí é certamente meio esquisito, né? E o capítulo 563 também pode ser usado aqui. Nele, temos Chopper comendo algodão doce com alguns pássaros. Algodão doce em japonês é Wata-ame, que também significa chuva. E como podemos ver, demos uma grande volta para chegar de novo ao Chopper, mas os pássaros aqui também são importantes. Você percebeu quantos personagens que são assimilados a Imu possuem um pássaro como símbolo? Robin, Monet, o pássaro de neve na ilha de Drum, Mihawk Olhos de Gavião, Doflamingo, e a essa altura você já deve ter entendido. Existe uma ligação entre Imu-sama e esse elemento. Portanto, temos o símbolo do pássaro, da água e do terceiro olho. E existe uma criatura mitológica que reúne todos esses 3 elementos, além de estar associada à juventude eterna,
feminilidade, budismo, terceiro olho do hinduísmo, manipulação da água, ter asas e é frequentemente comparada a anjos e deuses. Assim como Tony Chopper possui a Hito no Mi modelo humano e Sengoku possui a Hito no Mi modelo Buda, e Musama possui a Hito no Mi, a fruta do humano modelo mítica da Apsas, a ninfa da água celestial, que reúne todos os elementos mencionados sobre Musama. E esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você aí tenha gostado, tá? Não esquece, por favor, de deixar aquele like que é uma super força pra gente continuar a trazer mais conteúdo desse tipo. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui, meu querido, tem muito conteúdo sobre One Piece e eu tenho certeza que você vai adorar. Então é isso, espero mais uma vez que você tenha realmente gostado desse vídeo e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo. É isso, galera! Valeu!